Ele lembrava daquele dia fatídico com grandes detalhes como se tivesse acontecido ontem e não há 19 anos. Muita coisa mudou na vida do homem desde aquela época, mas ele ainda acreditava que ele poderia descobrir o que aconteceu. Há 19 anos, Emerson Royal, de 6 anos, estava pescando com seu pai Marcelo. A estrada atravessava uma selva densa, era tão desigual e sinuosa que o menino simplesmente cansou de virar a cabeça em direções diferentes. Emerson nunca tinha estado nesta parte da floresta que pairava sobre a estrada, como uma majestosa massa verde. Em algum ponto Gustavo ultrapassou o limite de velocidade e perdeu o controle do carro. A caminhonete capotou e caiu em uma vala. Tudo aconteceu tão rápido que o pequeno Emerson não teve tempo de perceber o que estava acontecendo. Um impacto forte, em seguida, um golpe na cabeça do menino, isso é tudo o que Emerson conseguia lembrar sobre o acidente em si. Quando o menino acordou, seu pai não estava por perto, o menino estava deitado no carro que tinha virado de cabeça para baixo e foi muito danificado. Felizmente Emerson não se machucou e escapou apenas com alguns pequenos ferimentos. Vendo que seu pai não estava em lugar nenhum, o menino saiu do carro e olhou ao redor. Emerson estava cercado por uma selva densa por todos os lados, era assustador e fascinante. Tendo encontrado sua mochila, o menino decidiu explorar a área. A princípio, Emerson tentou não ir muito longe do carro e se manteve dentro dele a maioria das vezes. Mas com o passar do tempo o menino ficou mais ousado e foi mais para dentro da selva do que deveria. Emerson tinha certeza de que estava indo em linha reta o tempo todo, mas na verdade ele foi um pouco para a esquerda e se perdeu. O menino estava tendo problemas para encontrar o carro desde que ele tinha perdido de vista o caminho que ele estava antes. Emerson vagou pelos densos matagais por várias horas até que ele finalmente saiu em um rio. O menino comeu alguns sanduíches da sua mochila que sua mãe tinha preparado para ele, antes de ir pescar. Foi graças a esta comida simples que Emerson conseguiu durar mais alguns dias em que ficou sem comida. O menino percebeu que não tinha ninguém para contar a não ser ele mesmo. Vários dias se passaram desde o acidente, mas ninguém parecia estar olhando para ele. Onde está meu pai? Ele não pode ter desaparecido sem deixar rastros. Emerson pensou vagando ao longo da costa. A única coisa que salvou o menino foi o fato de ele não ter se entregado ao pânico e de conseguir manter o controle de suas emoções. À noite ele subia em uma árvore e dormia lá, temendo o ataque de predadores. Durante o dia ele caminhava ao longo do rio na esperança de chegar à cidade. Infelizmente Estevam não sabia disso, mas em vez de seguir para a civilização, ele estava indo na direção oposta. Mesmo um adulto podia facilmente se perder nas densas selvas do nordeste da Argentina se deixado sozinho, quem dirá um menino de 6 anos. Involuntariamente Emerson foi tão fundo na selva que era simplesmente impossível sair sem ajuda externa. O que aconteceu um pouco depois só poderia ser chamado de milagre. Exausto, o menino se deparou com alguns pescadores que viviam em uma vila localizada no coração da selva. Tendo notado o menino indo em direção para eles, os homens não podiam acreditar no que seus olhos estavam vendo. Em primeiro lugar, sem fazer perguntas, um dos pescadores pegou o menino e correu para a aldeia. O curandeiro local tratou de rapidamente preparar uma poção para certificar que os pequenos ferimentos não iriam mais causar desconforto ao pequeno viajante. Depois que a irmã do pescador alimentou Emerson com um jantar delicioso, o menino começou a se sentir melhor. Claro, o menino imediatamente disse aos aldeões sobre o que aconteceu e como ele perdeu seu pai. Eles acharam a história do pequeno Emerson verdadeiramente chocante. Eles entenderam que se o menino não tivesse encontrado o acampamento do pescador, ele provavelmente teria morrido logo. O problema é que seria muito difícil devolver o menino à sua cidade natal. Primeiro de tudo, a estação chuvosa foi se aproximando, o que significava que qualquer movimento na floresta precisava ser minimizado e, em segundo lugar, os aldeões viviam em sua própria comunidade religiosa que praticamente excluía qualquer contato com pessoas do mundo exterior. Felizmente eles não mantiveram Emerson como prisioneiro e o menino podia deixar a vila a qualquer momento. No entanto, ele estava tão cansado de tudo que decidiu descansar por um tempo suficiente e só então pensou em tomar qualquer decisão. Emerson foi convidado a ficar com o pescador Santiago, que na verdade era aquele que o salvou na praia. A esposa do pescador havia morrido há alguns anos, deixando-o viúvo sem filhos.
Santiago não pôde se casar de novo, e embora sempre tenha sonhado em ter um filho, quando o pescador viu Emerson na beira do rio, ele decidiu que era um presente de Deus por todos os anos solitários e todas as dificuldades. Ele cercou o menino com cuidado e atenção. Santiago assumiu o papel de seu pai, que nunca foi encontrado. Tendo decidido ficar na aldeia por um tempo, Emerson acabou ficando lá por 19 anos. Nessa época ele aprendeu a pescar, cozinhar e fazer barcos de árvore. Os aldeões desde muito tempo consideravam Emerson como um membro de sua comunidade religiosa e valorizaram seu trabalho árduo e bom coração. Na época que fez 24 anos, o jovem estava cuidando não apenas de seu pai idoso, mas também de sua noiva. Olhando para seu filho imponente e forte, Santiago não podia ser mais feliz com o fato de que o destino tinha dado a ele tal presente, há 19 anos. Emerson estava noivo da filha do líder local e esperava se casar com ela em um futuro próximo. Dalila era uma jovem atraente e modesta cujo rosto lembrava Emerson de sua mãe. Infelizmente, depois de tantos anos passados na vila de pescadores, Emerson mal poderia lembrar de seus pais. Claro que ele ainda amava sua mãe e seu pai, mas com a distância e com tantos anos depois, não era o mesmo tipo de amor que os membros da família comumente têm uns pelos outros. Quando o casal foi morar juntos, Dalila conheceu a história do noivo e, portanto, o apoiou de todas as maneiras possíveis. Emerson sentiu o quanto ela se importava com ele, e tentou ser compassivo e gentil durante todos esses anos. Emerson não conseguia se livrar dos pensamentos sobre seu pai e sobre o que havia acontecido com Gustavo. Será que ele havia conseguido voltar para o carro? Ou será que ele tinha se tornado uma vítima de alguns predadores da floresta? Ninguém poderia responder a estas perguntas, exceto o próprio Gustavo. Emerson não conseguia entender como o homem poderia desaparecer do nada como se fosse ar. Eu acho que meu pai está vivo, ele não poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastros, preciso ir ao local do acidente e dar uma olhada, Emerson disse na hora do jantar. Dalila olhou ansiosamente para o noivo, mas não tentou contrariá-lo. A mulher entendeu que Emerson precisava descobrir o que aconteceu com seu pai para aceitar seu passado. Foi por isso que Dalila embalou comida suficiente para o homem durar 3 dias, e também um cobertor quente para passar a noite na selva que naquela época do ano era muito fria. Emerson se despediu de sua noiva e então partiu. Em todos esses 19 anos o homem nunca tinha estado naquela parte da selva, onde seu pai e ele haviam se acidentado. O mais interessante foi que Emerson lembrou-se perfeitamente do caminho como se houvesse um GPS embutido em sua cabeça. Tendo visto a caminhonete acidentada, o jovem começou a sentir todos os tipos de sensações. Por um lado, Emerson estava feliz por ele ter conseguido encontrar a cena do acidente, mas por outro lado ele estava forçado a reviver tudo o que aconteceu há 19 anos. Antes de mais nada, o jovem decidiu explorar o interior do carro, que estava muito bem preservado graças ao fato de que as janelas não quebraram no acidente. Tendo examinado o conteúdo do porta-luvas, Emerson encontrou 2 envelopes muito bem embrulhados. O que é isso? O homem pensou já abrindo o pacote. Um dos envelopes era endereçado a Gustavo Royal, seu pai desaparecido. Tendo lido a primeira carta, Emerson empalideceu e levou as mãos à cabeça. O homem ficou realmente chocado com a carta escrita pela mãe de Emerson. Ela acusava seu marido de várias coisas, inclusive de traição. A segunda carta foi escrita por Gustavo. O homem escreveu que estava cansado de criar o filho de outra pessoa e que ele pretendia deixar o menino na selva. A confissão de seu pai chocou Emerson, ainda mais depois de ler a carta de sua mãe. Ele nunca nem desconfiou que Gustavo havia se casado com sua mãe quando ela já estava grávida. O pai de Emerson morreu em um acidente. Gustavo decidiu ajudar a jovem viúva e deu a seu filho seu sobrenome. Mas isso nem foi a pior parte. O pior foi que Gustavo armou o acidente para se livrar de Emerson, que de acordo com a carta, o impedia de viver sua vida do jeito que ele queria. Naquele dia Gustavo chorou como nunca havia chorado em sua vida. A compreensão da terrível verdade destruiu o mundo de fantasias que ele tinha construído para si mesmo ao longo destes 19 anos. Tendo retornado à vila, Emerson contou tudo à sua noiva e a Santiago. Depois de pensar bastante, o jovem decidiu encontrar sua mãe e convidá-la para o casamento dele. Emerson decidiu esquecer tudo sobre Gustavo. Ele não queria nada com alguém que era tão terrível. O homem conseguiu encontrar sua mãe eventualmente e se desculpou por ter demorado tanto para fazer contato.
Apesar de ser um grande mentiroso e tendo ligações na prefeitura, Gustavo ainda não conseguiu evitar de enfrentar punição. O caso do Emerson foi ressuscitado, recebeu ampla divulgação e foi simplesmente impossível abafar. O público condenou as ações de Gustavo e exigiu a punição mais severa para ele. Tendo encontrado sua mãe, Emerson voltou para a aldeia onde se casou com Dalila de acordo com todos os costumes locais. Mais tarde descobriu-se que ela já estava grávida na época. Olhando para a família feliz, o pescador Santiago não resistiu e foi às lágrimas. Ele não parava de agradecer ao céu, por dar a ele a chance de não apenas tornar-se um pai, mas também um amado avô. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço.